querendo o Papai Noel. Então deixa o Papai Noel para eles. Agora a mão de Deus vai pesar, vai passar. Vai pesar. Agora sobre aquele que está fiel ao Senhor, a ele se vai ter livramento. O Senhor não é injusto de dar livramento a quem não está o buscando. Quem troca de estar na casa dele por qualquer outra coisa, seja Natal, seja Ano Novo, seja qualquer festa, seja filho, seja o que for, seja o que for, a pessoa trocar. E hoje dentro das igrejas está cheio de Papai Noel dentro das igrejas, né? Cheio de demônio rondando dentro das igrejas, de touca, Papai Noel. Hoje os pais levam os filhos para sentar no colo de um demônio, que é o Papai Noel. A cara a Deus não levam, né? Apresentar a Deus eles não querem. Ainda paga, né? Para sentar no colo do Papai Noel tem canto que paga, né? Coisa séria. Por isso que o povo estava dizendo, né? Falando que a gente tem que pedir misericórdia, mas tem hora que Deus fala. Ele vai passar a mão para a pessoa abrir os olhos, né? Vai temor para o povo criar temor para abrir os olhos, sair dessas festas pagãs. Isso é festa pagã. Você está na internet e foi estudar. Não fala nada de bom Papai Noel. Pode a origem do Natal a ver. Vai botar. A própria história, a história em si. Vai pegar a história que é o Papai Noel. Uma mentira que a pessoa fala, recebeu dos pais, essa mentira e passa para os filhos, mentindo para o filho. Nem a criança mais pequena sabe que Papai Noel existe, né? Antigamente eu ficava esperando o Papai Noel vir deixar. Aí deixou uma caixa de palito, que as palitos foi a mãe que deixou. É o novo, hein? Eu olhando, e para isso ele vinha, né? A gente é pouco, né? Aí depois que está crescendo, vai. É porque a gente aprende assim, a gente não tem culpa, mas quando a gente. Antigamente não sabia, hoje como se propaga mais, né? Antigamente não, o pessoal até grande não sabia, mas como a informação se propaga mais rápido, hoje quase todo mundo sabe, todo menino sabe. Então não é um motivo para não fazer. Quando a pessoa faz enganado, tudo bem, Deus é inocente. Mas antigamente não tinha nada a ver, o pessoal acreditava mesmo, era mais fácil acreditar, mas hoje não, hoje a pessoa ainda vai compactuar com uma coisa dessa, uma mentira. A pessoa está amarrada porque quer, né? Inteligência. Vamos lá. Salmo 32. Salmo 32. Livro de Salmos 32. Não há tempo para a gente estar se engordando com as coisas do mundo, não.
Não há tempo, o tempo está se findando. Senhor, amado Deus, nosso Pai, abra o nosso entendimento às Escrituras, aquece nosso coração, Senhor, nos alimenta, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, fala o nosso coração, Deus, a Tua vontade. O perdão que restaura. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sobre minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Diga glória a Deus. E glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo buscar a sua igreja, que está aqui através do Espírito Santo. Fala de pecado, né? Aqui. Vou terminar aqui, né? O ímpio no 10, né? Tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Lá em cima, né, no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, ou seja, ele é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, ou seja, aquele que o Senhor perdoou. Feliz, bem-aventurado. Aí ele diz no 3: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, ele está, né, no 3, ele já fala que enquanto ele guardava silêncio, ele não confessava os seus pecados, né? Os ossos dele se consumiram, ardiam. Por que queimam os ossos? Sabia que o pecado queima? O pecado queima. Então ele está falando aqui que enquanto
que durante o dia, né? Ele fala durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor ficou seco, sem nada, não tive humor, o meu humor foi retirado. Ou seja, ele disse que a mão de Deus pesou sobre ele o dia e a noite, que os ossos dele ficaram secos, sem vida, dores, que é o que ele passou. Porque ele, o que? Ele diz no 3, guardou silêncio. Enquanto guardei silêncio, consumi os meus ossos pelo bramido durante o dia todo, porque o dia e a noite tua mão pesava sobre mim. Então, enquanto a pessoa não se confessa a Deus e larga aquele pecado, ela só tende a sofrer. Não há nada mais do que isso. Enquanto ela não se confessa que realmente errou, todo mundo erra, lógico, que não vai fazer mais, pede perdão a Deus, ela não vai ter sossego. Pelo contrário, a mão do Senhor vai pesar mais e mais ainda sobre ela, até um ponto de esmagar. Eu me lembro que uma vez eu estava lá na igreja, lá no Parque Dois Irmãos, né? A mulher chegou, era às 3 horas da tarde, a mulher entrou, pediu oração. Aí eu orei nele, tem a mão na cabeça dela. Aí ela começou a gritar e com temor grande, ai não, tá me esmagando a mão. E no temor, tanto que eu fiquei com medo. Os gritos, ela gritando e se abaixando, dizendo que a minha mão estava esmagando ela e pedindo perdão. Aí eu orei tudo, né? Aí ela começou a chorar, não parava mais de chorar. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que fechou os olhos, na hora que eu botei a mão na cabeça dela, ela viu uma mão grande em cima dela, esmagando ela. Era a mão de Deus, ou seja, pecado, né? Ela com pecado, sem querer se confessar. E Deus, pela sua infinita bondade, conduziu ela até a igreja ali. Só que ela estava e não estava, né? Sabendo que tinha que se confessar e não, fica aquele, não quer dar o braço a torcer, o famoso, né? E ele, né, me usou, lógico, a minha mão pesa, me usou, mostrou a ela que ela tinha que se arrepender do que ela tinha feito. Eu nem sei, também nem perguntei, só não vai perguntar. A pessoa tem que, ela mesmo que tem que se confessar. Não é a pessoa que ela vai confessar para o pastor nem para o padre. Ela mesmo tem que confessar a Deus. Só que ela me disse que tinha feito muita coisa errada mesmo, não queria dizer. Aí eu fiz oração, ela se arrependeu, né? Pelo menos que ela, no íntimo dela, eu creio que sim, foi. Eu nunca mais esqueço que foi muito desesperador. Eu vi a mão de Deus mesmo assim agindo, viu? Um temor tão grande que ela gritando, ai a mão, ai não me esmalando, aquela coisa, aquele temor, eu fiquei todo me tremendo, porque eu vi que era a mão de Deus mesmo, vi que o negócio não era brincadeira, vi que nunca mais eu me esqueço isso aí. Eu fiquei dias pensando, até hoje eu penso, como a mão de Deus é poderosa, é pesada sobre o pecado. Não sobre o pecador, sobre o pecado, que lógico que está dentro do pecador, né? O pecador vai sofrer, lógico, o pecado está dentro dele, mas o Senhor, Ele é contra o pecado, está na pessoa, não é contra a pessoa. Ele tem que orar para a pessoa abrir os olhos. Infelizmente vai ser com muita dor que a pessoa vai abrir, lógico, todo mundo é assim, tem que orar, né? E pedir que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, que ela entenda que tem que se confessar, que tem que largar o mundanismo, tem que largar as sensações, as emoções mundanas,
que isso faz mal a ela, até no emprego, né? A pessoa vai para o emprego, a pessoa é emotiva, ela não fica na entrevista. Fica não, ela não passa na entrevista, porque é motivo. Então ela tem que trabalhar isso, a palavra de Deus trabalha, e tem que ter paciência também com a pessoa, e orar por ela. E lógico que Deus vai trabalhando, e a mão vai pesando, e a pessoa vai, é o que o salmista está dizendo, que os ossos deles, né, secaram, doeram, quebraram, sei lá, ou seja, no íntimo dele, sofreu. O osso está, né, no íntimo da carne, ou seja, não é coisa boa, né? Sofrer nos ossos não é, ou seja, é uma coisa íntima, do íntimo dele, ou seja, é uma coisa espiritual, que pesa mesmo, que a pessoa não consegue. Tem uns que fica louco, né? Ele está dizendo que foi o dia e a noite que ele ficou calado, não se confessou. Quando ele se confessa, ele fala: confessei-te no 5, o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ou seja, ele não aguentou mais. Não aguentou mais e diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aí ele diz: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aí ele diz: pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti. Aí ele manda a pessoa fazer, há tempo de te poder achar. Pelo que todo aquele, no versículo 6, pelo que todo aquele é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar. Isaías disse, né? Me buscar enquanto puder me encontrar. Ore a ti, que todo aquele piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar. Ou seja, porque o pecado, temos que entender o seguinte: deixa a pessoa ignorante, cega, no popular, burro, deixa a pessoa burro, cego, idiota, deixa a pessoa assim. O pecado deixa a gente assim, cego. A pessoa cega, ela vai fazendo o que Satanás quer, ele vai rindo dela, diz: ó, idiota, ó, burro, ó, está fazendo o que eu mando. Ele faz isso, ele faz hora com o ser humano, quando o ser humano peca contra Deus. As palavras é forte, eu não gosto nem de falar nisso, mas é necessário falar. É assim a verdade. A verdade. A mente da gente, ela é pequena para a mente de Deus. Até para Deus falar com a gente, ele tem que diminuir, se rebaixar o nível dele de poder, para poder falar com a gente e a gente entender. A gente nem entende, nós somos assim, a nossa mente é limitada. E o pecado, por causa do corpo, e o pecado no corpo, na alma da pessoa, deixa mais ainda a pessoa tapada, cega. Todos nós nascemos cegos, é assim. E quanto mais a pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, ela vai ficando mais cega. A tendência é essa, espiritualmente e fisicamente também, né? Ficando mais cega. Vai chegar um ponto que ela não vai mais poder enxergar. Aí ele diz: quando ela não pode mais achar a Deus, ele diz: piedoso aquele que orar a ti enquanto te pode encontrar. Quando é que ele não pode encontrar? Lógico, quando ele morrer sem Cristo, já não pode encontrar Cristo. E quando ele chegar nesse status, que o pecado vai crescendo tanto, o fardo vai crescendo tanto, e ele vai rejeitando Jesus, não quer confessar, não quer largar, vai persistindo naquela teimosia, vai chegar uma hora, como eu já expliquei, a mente dele vai estar cauterizada, morta, a consciência morta, que ele não consegue mais se arrepender. Ele mesmo disse: eu não consigo mais me arrepender. Aí muita oração, muita misericórdia, piedade para o Espírito Santo ir lá e arrancar este mal dele.
Por isso que é importante a gente orar. Não pode deixar de orar por ninguém. Vai orando e o Espírito Santo vai fazendo trabalho, né? Que ele liberta quem ele quer libertar. Tem um bocado de alma aqui, mas ele vai libertar todos, lógico. Eu dizer que quer libertar todos. Tem aquele que está propício, como ele explicou, né? Aquele que está propício a largar o pecado, a se arrepender, confessar, viver em humildade e santificação. Este sim vai ser moldado. Mas aquele não, isso é besteira, não sei o que, se revolta contra as coisas de Deus, não quer aceitar, acha que não quer largar o mundanismo, acha que não é sério aquilo ali. A pessoa pensa que não é. As coisas é sério. Só para você ter ideia, eu vou falar aqui. Eu nem sabia, eu não sabia. O Espírito Santo me mostrou lá, eu nem sabia, né? Aí conversando com a Flávia, porque ela me disse que ela tinha ido lá na Filomena. Ele tinha me mostrado isso. Eu falei para ela hoje assim: ó, eu tinha uma visão, estou preocupado com a Filomena que ela foi, nós estivemos lá ontem. Pois é, eu tive uma visão. Eu nem sabia, ela me disse. Ou seja, o Espírito Santo fala, quando é necessário que eu saiba alguma coisa, ele me diz. Quando não é, coisa que eu não ando atrás de nada, de saber nada. Quando é necessário, ele me diz. Eu fui a casa inundando água no meio da canela, chovendo e enchendo de água. E um tubarão grande, monstruoso, na frente, que eu ia lá, aí ele tentava me morder, mas não conseguia. Terrível. Ele tentava me morder, mas não conseguia. Aí eu disse para ela hoje, ela, não, nós estivemos lá. Pois é, por isso que eu nem sabia. Então, as coisas do mundo espiritual não brincam. Eu nem sabia, eu falei, o Espírito Santo mandou falar para ela de manhã, eu falei, ela disse, ó, a gente foi lá, ela tá assim, tá bom, velho. Eu nem sabia dessa visão. E eu vi uma pessoa lá mesmo, lá de fora, uma mulher lá de fora. Eu converso com essa mulher. Eu também não contei detalhe da visão. O mundo espiritual, ele não brinca. Entendam isso. Que a gente não vê, mas acontece as coisas. Acontecem as coisas. Pode ter certeza que estão só os devidos cuidados. E entendam o mundo espiritual. Quando a pessoa ela tem que se arrepender daqueles pecados, daquela coisa, lutar aos pés de Jesus, porque o mundo espiritual não brinca. Você está por fora do que tem de demônio andando por aí. Mas a pessoa acha que não é verdade. Eu vi que eu falei, ela já sabia. Falei até que dela, falei tudo, ela já sabia. Não me disse, eu não sabia, aí ela tem que crer, entendeu? Ela tem que crer que se eu não sabia. E disse primeiro, antes que ela me disse, ela ficou, ai, por isso, para ver, Deus está mostrando o mundo espiritual que existe, para a pessoa se ligar. Não vá nessa não. Não, o mundo ele é assim. Pronto, atrás de um Papai Noel, daquele ali, tem um demônio. Pode ter certeza que tem um demônio grande, horrível, lá vizinho do Papai Noel. Pode ter certeza absoluta. Na televisão, que sai dentro da televisão, no WhatsApp, é um mundo espiritual. A pessoa não quer acreditar. O trabalho de Satanás é fazer isso, que a pessoa não acredita. O salmista aí, os ossos dele, a mão de Deus estava pesando. Ou seja, o demônio estava afligindo ele. Não é Deus que está botando a mão. O demônio estava afligindo os ossos dele, fazendo ele sentir dor, sofrer. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado, não queria se confessar, só por causa disso. Aí ele pegou, não aguentou, o demônio acochando ele, confessou, o demônio saiu. Olha como é fácil, ó. Você nem gritar com o demônio, né? Você nem gritar, viveu a palavra, o demônio sai, não pode ficar.
pode. História essa, você está em obediência a Deus, aos pés do Cordeiro, santificado, nem o mal, fugir do mal, lutando contra o mal e dar errado. Não existe isso não. Não existe isso de maneira nenhuma. Está dando algo de errado, está dando alguma coisa ali, é o bicho velho que está por trás. E as pessoas não querem enxergar isso de maneira nenhuma. Acho que é loucura, acho que é não sei o quê. E o diabo ganhando as almas. E aqui o salmista, quando confessou, ele diz: confessei a ti e cessou tudo. Apenas ele confessou a Jesus. Ele conseguiu encontrar Jesus, confessou, e Jesus, na mesma hora, disse ao demônio: sai dele, se afasta. Tão simples. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tem o poder de sujeitar a Ele todas as coisas. É só Ele querer. O homem perverso, como sanguinário, a mulher, tá correndo, tá certo. Se o Senhor quiser, chega lá, ele se converte. Eu tenho certeza. Ele não resiste. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. O Senhor Jesus, Ele tem o poder de sujeitar a Ele todas as coisas no céu, por todo que for, está sujeito a Ele. Se Ele quiser, Ele faz. Ele não faz? Faz. O problema é só Ele querer. Ele é Deus, Ele vai estar. Não, Ele tem que ser buscado, Ele tem que ser amado, Ele tem que ser querido do servo. Ele, esse servo me ama, é o meu filho, eu não quero ele ver chorando. O que é que você quer? Eu quero isso. Ele dá. Ele tem o poder de sujeitar todas as coisas a Ele. Satanás se ajoelha aos pés de Jesus. Que história é essa? Pessoa diz que está vivendo a palavra, está cheia de coisa, não pode, dando errado, está rebelde, está com raiva, está não sei o que, está dando, pode, está mal espiritualmente. O mundo pode estar caindo ao redor da pessoa, mas ela estando vivendo a palavra com amor a Jesus, Jesus sustenta ela, ela fica do mesmo jeito que está, não se abala de maneira nenhuma. Pode vir os problemas, pode vir tudo, ela não se abala. Mas o inimigo vai lançando seta nela, ela vai aceitando, vai ficando pesada, não se confessa, sabe que tem que está errado, não se confessa, vai pesando o fardo, até acontecer uma coisa pior. Podendo ela dizer só: não, tá bom, confesso, obrigado, me desculpe, Senhor, e produzir frutos de arrependimento. Pronto, o demônio já sai, tudo dá ok. Ela fica feliz, alegre, saudável, e tudo girando ao redor dela, caindo, mas Jesus vai levantando as coisas, vai mantendo. Mas ela age, sabe o que? Igual uma mula, igual um cavalo, igual a jumenta de Balaão, né? Presidente da jumenta. O profeta querendo ir amaldiçoar o povo de Israel, sabendo que é errado ir amaldiçoar o povo por causa de dinheiro, recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo, e foi lá, e Deus foi preciso abrir a boca da jumenta para dizer para ele: não vá, porque o anjo estava com a espada de fogo para matar ele. Deus protege o seu, protege quem é dele. Ele ia amaldiçoar o povo. Deus, você não amaldiçoa o meu povo, não. Ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa. Ninguém. E Deus tomou a providência e botou a jumenta, botou o anjo para matar, era ele, o anjo com a espada. Ele, quando chegasse o anjo ia dar só, o coração dele caía durinho no chão. Coração. Aí Deus, em sua infinita misericórdia, querendo que o pecador cego abra os olhos, abriu a boca da jumenta para falar com o Balaão: não faça isso não, não faça isso não. A jumenta, presta atenção, fica aí, presta atenção.
A jumenta falou: não faça isso não, eu sou serva tua, por que tu me bates? Ele bateu na jumenta 3 vezes, não foi? 3 vezes. Aí foi que ele viu o anjo do Senhor com a espada. Aí foi se arrepender. Não precisava disso. Aí ele fala aqui, né? Ó, ele fala aqui. Lá no 9, ó, versículo 9. Não sejais, no versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, de outra forma não se sujeitará. Ou seja, não deixe a mão pesar para se sujeitar a Deus. Não deixe a mão pesar para se sujeitar a Deus, para obedecer a palavra e viver em santificação, em harmonia, em amor e humildade. Em outras palavras, que a mão de Deus pesa, que Deus está autorizando. Mas em outras palavras, não deixe o demônio te afligir até te matar. Não deixe ele fazer isso, para poder se converter e fazer o que é certo, que ele vai fazer. Não deixe o demônio te pegar, sarapatear e tirar até coisas que não tem mais volta, para poder se converter, se arrepender, largar os maus caminhos e começar caminho novo. Ser humilde, ser curto. Não deixe. Seja inteligente. Ele está dizendo que a mula e o cavalo não tem inteligência e entendimento. A pessoa tem. Seja inteligente. Ou seja, a pessoa é igual um cavalo ou uma mula. Lá em Isaías diz, né, que o boi conhece a manjedoura, né? O jumento, o seu dono. Mas o meu povo não conhece. Ou seja, o povo tem menos entendimento que um jumento e um boi. Porque se você botar o boi para trabalhar na lavoura, ele vai direto. Não precisa estar. Botou ele ali, ele sabe o que tem que fazer, né? Naquela manjedoura rodando, ele já sabe que tem que rodar ali. Não precisa de ninguém estar falando. Ele sabe o que tem que fazer. Então ele está dizendo: não seja, né, no versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Você tem entendimento, você é gente, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma eles não se sujeitam a uma pessoa. Tem que puxar as rédeas do cavalo para poder ele obedecer, né? Para poder parar, né? Ele vai correndo aí, puxa, abre a boca dele, né? Abre, né? Abrir é abrir, né? Né? Abre a boca do cavalo. Abre, na hora que puxa aqui faz assim, ó. Aí ele para. Aí dói logo na boca do cavalo, logo naquela coisa, lógico. Deve doer muito, por isso que ele para, que puxa, ele para. É que ele está dizendo: não deixa o demônio lhe afligir, lhe puxar, para poder você parar, entender que tem que largar esses maus pensamentos, confessar esse pecado e fazer mais. É isso que ele está dizendo. Que Deus está de braços abertos para qualquer um. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor.